Bom, agora tem alguma técnica, Marildo? Você foi desafiado para começar aí o bloco fazendo uma locução? Qual que é? Por exemplo, se você fosse desanunciar o George Benson, você não falaria George Benson. Desanunciar, você sabe que nem isso, né? Existe. É quando a música acaba, você desanuncia a música, né? Ela? É verdade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. George Benson. Você não falaria, ouviu George Benson? Você fala assim, aqui na Ioba FM você ouviu George Benson. Entendeu? Faz aí, Paulão. Aqui na Ioba FM você ouviu George Benson. Aê! Ah, moleque! Boa. Mas isso é fácil, porque isso é mais ou menos um protocolo, né? Eu quero ver você segurar um intervalo aí de quanto tempo? Um minuto? Tem que segurar um minuto. Aí você tem que imaginar, você tem que interagir com o ouvinte, né? Você vai dizer, você ouviu o George Benson, hoje é quarta-feira, você vai dizer a temperatura, você vai passar alguma informação, você vai saudar o ouvinte, vai posicionar, tipo você que está na sua casa, você está no seu trabalho. Então você tem que imaginar algumas situações para poder também criar essa identificação com o ouvinte, que é bem legal. Uma carta na manga, por exemplo, sei lá, tá ali, não tem notícia, não tem nada, aí é temperatura, você tá fazendo o que aí, minha amiga? Como é que tá isso? Você já está pronto para trabalhar, é isso mesmo, é exatamente isso. Pergunta, fala. Um abraço, fala de um bairro, de uma audiência, o pessoal que está ouvindo pela internet. Você sempre tem que ter uma carta na manga, é aí que entra o improviso, né? Entendi. Você lembra da primeira vez que você entrou ao vivo? Lembro, eu liguei o microfone 3 vezes, não falei nada, desliguei e deixei tocando música, porque eu tremia todo. Isso porque era um horário de madrugada, né? Porque quando eu comecei em rádio, quando você fala minha época, é sinal que você já está bem velho, né? Pois é, né? Na minha época... E você é novo, né, cara? Você começou muito novo, né, Júlio? Comecei com 16 anos. Comecei com 16 anos em rádio como sonoplasta, uma rádio que não existe mais, não sei se pode falar. O sonoplasta faz? É tudo aquilo que vai pro ar, na época era vinil ainda, não sei se o Marquinhos lembra, mas era vinil, né? Então era cartucheira. Então você tá poupando, Marquinhos? Desculpa. Não, é que ele não Você lembra do vinil? Do LP? O Marquinhos filmava em Super 8, você chegou a conhecer o Super 8? Diz que ele foi sonoplasta do Roquete Pinto, né? Foi, ele filmou a Santa Ceia. É mesmo? Nossa, então 60 anos de profissão, rapaz. Pois é, aquela história não estava no dilúvio, mas pisou na lama, né? Pisou, Então, ele e o Schmidt. Aquela época, Paulo, era mais artesanal, né? Porque você tinha o gravador de rolo, você tinha o vinil, né? O disco. Então era muito mais manual. Hoje está tudo no computador, facilitou bastante, né? E o sonoplasta, ele faz tudo aqui, ele faz o espelho do locutor, é isso? Ele programa o negócio, é isso? Eu costumo dizer que o sonoplasta ele é o coração da programação, porque quando ele erra, o locutor erra junto, né? Não tem como. Uma vinheta que saiu errado, né? A vinheta para quem não... Por exemplo, você chamou a informação da polícia, entrou uma vinheta falando por exemplo, de um comentário. Aí se errou, você tem que consertar. Então, hoje o sonoplasta, aliás, sempre foi assim, né? Ele lasca o locutor, se ele quiser. O locutor dificilmente arrebenta com o sonoplasta, mas o inverso é verdadeiro. Facinho. É fácil, porque se você anunciar uma música e entrar outra, você que tem que corrigir. Então tem tudo isso. Difícil acontecer, mas acontece. Já teve assim situações que foram muito... Eu me lembro, por exemplo, de uma vez que eu chamei os parabéns, entrou uma nota de falecimento, para você ter uma ideia. Você tem problema com falecimento, né? Me persegue. Isso aí, hein, bicho? Tem que ver isso aí, verdade. Viu, cara? É verdade. Aconteceu isso. Era a hora dos aniversariantes e entrou lá, nota de falecimento. Aí, então, você imagina como é que é. Júlio, uma pergunta que eu vou fazer, tá? Você tá ligado aí com rádio, você vem acompanhando o progresso e a evolução tanto do mercado quanto de tecnologia, etc. Nós falamos muito na Folha de Londrina e a pergunta que eu fiz pode até ter gerado, sei lá, um desconforto, mas se eles achavam, se eles sentiam que o jornal impresso em um determinado momento ia se extinguir. Porque hoje a gente tem, sei lá, notícia quase em tempo real. Mesmo que infiel, mesmo que não verdadeira, o que acontece muito com os celulares e redes sociais, mas você tem a notícia, você tem portais, etc. E eles me disseram que não, que aquilo lá é uma tradição. Você abrir o jornal, sentir o cheiro, ir ao banheiro com o jornal, ler o jornal no café da manhã. E me convenceram, de fato, que o jornal impresso jamais se extinguirá, sei lá se existe essa palavra. O que eu quero saber é o seguinte, hoje nós temos streams, nós temos os programas de baixar as músicas e nós temos setlists formados na internet. A rádio sofre com isso, a rádio ela se renovou, a rádio ela precisou se renovar. Como que se encontra hoje uma rádio?
É exatamente isso que você falou. A rádio ela precisou acompanhar tudo isso, né? De que forma? Hoje, as plataformas, hoje as pessoas estão mais tempo no computador. E no computador ela tem tudo. É aquilo que você falou. Ela abre um site, ela pode, num pendrive, colocar as músicas. O que o rádio precisa fazer é criar essa audiência atrativa para o ouvinte. Ou seja, a música que ele tem no pendrive, ele já sabe, ele já conhece o playlist. Na rádio tem um fator surpresa, tem o fator, por exemplo, disso que eu falei, da interatividade, de você trazer temas para serem abordados. Então, o rádio ele precisou acompanhar isso. E a gente ainda, esse processo, Paulo, não terminou. A gente precisa continuar usando essas plataformas como ferramenta. Hoje, por exemplo, alguns programas são exibidos, né, também com o artifício da imagem, que hoje as pessoas também querem a imagem, né? Então isso, eu acho que o rádio ele está caminhando para isso também. Por quê? Hoje a gente não pensa só no rádio, naquela pessoa que está ouvindo no aparelho. Hoje a pessoa ela está ouvindo também pelo computador e pelos aplicativos. Então a gente tem que acompanhar isso. Eu acredito que o rádio não vai acabar, ele continua sendo essa ferramenta bacana, mas ele precisa cada vez mais buscar isso que você falou. Estar inserido com essa tecnologia, usar em seu favor essa tecnologia. Eu ia até fazer uma pergunta se o comercial da TV tem dificuldade, mas a gente viu uma estrutura tão bem montada e uma audiência tão grande que eu nem vou fazer essa pergunta. Sim, a CBN, o Globo e a Ioba são top. Vamos para mais um intervalo comercial e quem vai escolher a música para a gente encerrar esse bloco é você. Posso escolher qualquer uma? Qualquer uma? Poxa, bom, minha linha, eu gosto muito, eu também, claro, eu coordeno a Ioba, né? Então eu gosto das músicas que tocam na Ioba. O que você acha da gente colocar um pedacinho da Adele? Vai bem? 100%. E agora você põe o fone aqui, ó. Ah, é? Põe o fone aqui, ó. E encerra o bloco falando assim... Que jeito? Do jeito que você quiser. Para encerrar mais esse bloco do programa Fui, você fica aí com um trecho de música, do jeito que você quiser. Então, fechando esse bloco do programa Fui, você fica agora com a música e a voz linda da Adele. O intervalo é rápido, voltamos já.